Olá, você está no Viva Mais Leve, aqui pela Bem Mais TV. Eu sou Cíntia Pimenta, estamos em São Paulo, na Bio Brasil Fair Natural Tech. Gente, a maior feira de produtos orgânicos, naturais e sustentáveis da América Latina. Top demais, né? E vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Gente, eu estou com o Fernando Ruas, o CEO da Francal, que é responsável por realizar esse evento lindo aqui, né? Tudo bem? Tudo jóia, bem-vindo aqui à Bio Brasil e a Natural Tech, os dois eventos aí que vocês estão conhecendo hoje. Gente, isso é um evento maravilhoso, eu estou assim surpresa, nós somos nenéns nesse evento, é a primeira vez que a gente está vindo, né? É muito lindo, muito bem organizado e é uma indústria assim que move muitas coisas, né? Muitos negócios. É uma indústria pujante, né, aqui no Brasil, a indústria de alimentos como um todo, mas especificamente esse recorte aqui que é voltado para os produtos saudáveis, né, os produtos naturais e orgânicos, né? A gente divide em dois eventos, a Bio Brasil, que é exclusivamente de produtos orgânicos, precisa ter o certificado para ser expositor, para participar, e a Natural Tech, que aí já abriu o leque para produtos naturais, produtos com uma pegada de sustentabilidade, o que a gente chama de rótulo limpo, tanto na indústria de alimentos quanto na indústria de cosméticos. Então, aqui é a reunião dessa comunidade toda de produtos saudáveis e de gente interessada em saúde, em viver mais e viver de forma saudável, né? E já está na 19ª edição, né? O que você, nesse tempo que você está acompanhando, me dá um resumo aí do que você vê de crescimento. Não, é enorme. A feira, ela nasceu há 19 anos atrás, lá na Bienal do Ibirapuera, com poucas empresas, com um mercado extremamente nichado na época, né, por poucos consumidores. Mas ali naquele momento, né, embrionário, a gente já via o potencial, até pela questão da própria sociedade, né? A preocupação das pessoas com crise climática, com segurança alimentar, isso só foi crescendo nos últimos 19 anos e explodiu aqui no Brasil, né? A quantidade de empresas que investem no setor wellness, no setor de saudabilidade, não para de crescer, por isso que a feira não para de crescer. Esse ano a gente cresceu em relação ao ano passado em número de expositores 10%, em número de áreas mais de 15%, e a feira vem crescendo nesses 19 anos, ela não parou de crescer, né? Então, é um setor pujante, aqui nós estamos com 836 marcas, 836 expositores, e ainda tem gente de fora, quer dizer, tem muito mais gente para vir e a gente está com um trabalho aí para continuar nesse crescimento. A gente fala sobre a maior feira da América Latina, né? Sobre produtos orgânicos, naturais e tudo mais. Quais os países que estão circulando aqui, expondo aqui? Olha, a gente tem gente aqui, bastante gente da América Latina, né? Chile, Peru, eu vi gente da Colômbia, tem gente da Europa aqui também. A gente traz também, em parceria com a Apex, compradores internacionais. Então tem comprador aqui de redes canadenses, americanas, argentina, chilena, que vem no evento. Como você falou, é o maior evento aqui da América Latina. Existe um outro evento que é nos Estados Unidos, que acontece na Califórnia, que considero que é o maior do mundo. E a gente vem logo na sequência, assim, né? Tem um outro evento na Europa, que é dedicado só para orgânicos, que apoia o nosso evento aqui, que é a Biofá. Ela apoia a Bio Brasil. E é isso, né? Um ecossistema muito bacana, muito bonito. É um movimento que está no mundo inteiro. E o Brasil não tá fazendo menos, assim, a gente tem uma indústria muito pujante, com produtos com extrema qualidade, com extrema tecnologia, e só vindo aqui para conferir aí toda essa beleza, que o show que os expositores dão aqui nesse evento. Eu reparei que tem bastante gente do Sul, bastante produtor do Sul e marcas do Sul. Sempre foi assim ou você viu assim, aumentar de um tempo para cá? Como é que é assim? Quais as regiões que mais tem produtores assim nessa área do orgânico e do natural? Olha, o sul do Brasil é um grande protagonista, né? A gente tem muita empresa em todas as regiões do país, principalmente aqui do Sudeste e o Nordeste, mas o Sul ele é muito protagonista com inovação, também com a quantidade de empresas. Inclusive,
A gente, quando teve o ano passado o problema no Rio Grande do Sul, na época a gente tomou a decisão de isentar os expositores do Rio Grande do Sul de pagamento. Eles puderam vir mesmo com toda a dificuldade que tinha de aeroporto e muitos que tiveram a indústria comprometida, né, com aquilo, mas vieram. Esse ano estão aqui. Hoje eu inclusive encontrei cumprimentei porque o stand dele está lindo, está enorme. Então, assim, o Rio Grande do Sul é muito protagonista, né, na industrialização de alimentos e na inovação com alimentos, né? E está representado e muito bem representado aqui nas duas feiras. Que legal. Em relação a negócios, porque tem uma área para rodada de negócios, dos quais os pequenos produtores apresentam seus produtos para as grandes distribuidoras, é assim? A gente tem, na rodada de negócios, a gente tem tanto... nós temos duas rodadas de negócio, uma internacional, e aí as empresas que se inscrevem, elas têm que estar aptas para exportação, então não são todas as empresas, e a rodada nacional, onde a gente traz os varejistas regionais, né, de todo o país, e aí é feita uma inscrição prévia através da própria empresa interessada, expositora, se inscreve, e aí a gente começa a fazer o cruzamento de interesses. Vão ser mais de 700 reuniões aqui no evento, que já estão agendadas, onde o expositor que se inscreveu, que escreveu o seu produto, vai sentar com esse varejista regional e vai poder fazer negócio. Olha, são 4 dias de eventos, né? Os 2 primeiros dias é só para fazer negócios, não é aberto para o público, né, em geral. E, gente, é muita coisa que acontece aqui, né? Quanto de grana que você acha que circula aí, né, de faturamento, enfim, de negócios no local? A gente tem um perfil aqui da feira, né, que a gente está consolidando esse ano. Nos dois primeiros dias é o que a gente chama de B2B. Então, varejista, profissional da saúde, o varejo especializado, lojista de suplemento. Então, essa galera vem nos 2 primeiros dias de forma exclusiva. Elas podem vir os 4 dias, mas os 2 primeiros de forma exclusiva. E a gente abre para o consumidor final com cobrança de ingresso nos últimos 2 dias, né? Então você tem um perfil nos 2 primeiros dias de negociações maiores, né? E nos 2 últimos dias você tem a venda direta para o consumidor também. Eu não arrisco dizer porque a gente não controla essa comercialização, mas só para você ter uma ideia de um número que eu vi essa semana, o mercado de alimentos saudáveis no mundo está batendo $1 trilhão, né? Aqui no Brasil já está na casa de alguns bilhões, né? Então já é muito representativo, porque quando a gente fala de produtos de alimentos saudáveis, a gente fala de alimento funcional, a gente fala de suplemento, a gente fala de orgânico, a gente fala de rótulo limpo, então o leque é muito extenso. O que está acontecendo? Eu, antes de estar na Francal, trabalhava na indústria de alimentos. O que está acontecendo é que toda a indústria de alimentos global está tendo que fazer a migração do seu portfólio, está tendo que mudar os seus ingredientes. Por quê? Porque o consumidor hoje é um consumidor consciente, né? Tá todo mundo preocupado com o que come, com as questões das doenças, né? Que a gente já tem as comprovações de que determinados alimentos são cancerígenos e etc. Então, toda essa movimentação da sociedade gera na indústria uma pressão para que ela substitua os seus ingredientes. Então, aquele rótulo mais artificial está se transformando num rótulo mais natural, naturalmente por pressão social. E esse movimento está acontecendo no mundo inteiro. E aqui no Brasil, de forma acelerada, por isso que o evento é um sucesso. E não é só esse evento, né, que vocês fazem. Eu vi que vocês têm um portfólio de mais de 15 eventos por ano, né, que são realizados. São todos em São Paulo? Os nossos eventos, a gente faz eventos, aqui em São Paulo são 16 eventos, a gente faz mais alguns eventos regionais, mas que são como se fossem filiais dos eventos que a gente faz aqui, dos mesmos setores, né, encontros regionais. A Francal, ela tem 55 anos, ela é uma promotora, é a única promotora entre as grandes promotoras brasileiras que tem 100% de capital nacional, as outras são multinacionais, a gente é a única 100% capital nacional. E é isso, essa é a nossa vocação há 55 anos, fazer eventos de negócios, conectar pessoas, ideias e negócios. Legal. E é isso, estamos aqui para nos conectarmos e você fica aí com a gente para estar conectadinho aqui na Bem Mais TV. Doutora Natália Eudes, nutricionista clínica esportiva lá do Rio, tá?
já foi nutricionista do nosso diretor aqui, ó. Não dá para ele correr, pegou no flagra, gente. Tudo bem? Tudo ótimo, Cíntia. Olha, gente, ela já está há 10 anos, mais ou menos, vindo aqui na feira. Né? Então, assim, é muito conhecimento desse lugar. Conta pra gente a sua experiência, o que você está achando e o porquê de estar aqui sempre, né? Então, assim, a Natural Tech é uma feira onde a gente consegue buscar as novidades, tá acompanhando a tendência em termos assim de novos ingredientes, busca por produtos alimentícios minimamente processados com ingredientes mais saudáveis, mais naturais e também para nós que somos nutricionistas, a atualização científica, então vou participar também de palestras para estar ali antenada com as novidades para ajudar os pacientes, né? E nesse tempo todo que você vem aqui, participa, como que você viu a evolução desse mercado? Então, assim, é muito interessante a gente ver que as pessoas estão buscando, né? E hoje eu vejo, Cíntia, que as pessoas buscam muito pelo bem-estar, pela qualidade de vida. Se a gente comparar assim, com 15 anos atrás, eu acho que as pessoas buscavam muito um resultado assim muito mais voltado para a parte estética. Hoje você vê as próprias pessoas, o público, os pacientes, os consumidores, buscando assim no sentido de promoção de saúde, de prevenção, de cuidado integral. Então, assim, por exemplo, né, a gente vê a área de melatonina e componentes que ajudam na saúde do sono, magnésio. Então, hoje aqui eu estou vendo várias marcas, né, que estão trazendo propostas de melatonina em gota, em gominha, em pó. Então, assim, e a melatonina acaba sendo, por exemplo, um suplemento que ajuda na qualidade na saúde do sono. Então, você vê que, assim, é muito mais do que vitaminas e minerais, né? É assim, quando a gente fala sobre nutrição esportiva, por exemplo, eu tenho dúvidas, né? Porque, assim, eu pratico atividade física, bastante, inclusive. E aí eu tô toda hora me movimentando. Eu falo, gente, eu tenho que suplementar com alguma coisa. Mas eu fico com preconceito daquele monte de pote metalizado e assim, cheio de pó. Eu falo, cara, o que é isso? Será que isso é bom? Será que isso é tudo sintético? Será que isso faz realmente bem para mim? Sabe? Então, assim, como é que você, como nutricionista, enxerga isso? Então, sua dúvida é muito pertinente de muitas pessoas, né? Sim, a gente tem ainda alguns produtos que ainda tem assim, um rótulo de primeira geração, que são adoçantes de primeira geração, corantes artificiais, mas a gente também vê hoje muitas marcas com soluções de aroma artificial, aroma natural, sair ali do artificial, né? Ir para o natural. Então, por exemplo, um produto que tenha sabor morango, vai ter o morango em pó e a beterraba em pó para atribuir a cor semelhante ao morango. Então, assim, tanto os aditivos mais naturais ou até mesmo isento de aditivos, só ali, por exemplo, a própria proteína isolada e também, claro, em relação à necessidade. Isso também é muito importante, né? Assim, a individualidade biológica de cada pessoa, a gente buscar qual é a proteína, por exemplo, que vai atender a tua necessidade, da tua condição de saúde, das medicações que você toma, do esporte que você pratica, do teu histórico de saúde, né? Então a gente fazer de uma forma assim personalizada, né? E o pessoal que te procura, né, quando você vai com essa ideia, assim, primeiro que as pessoas procuram você já sabendo que você trata mais do lado natural, mas vamos supor que alguém caiu lá de gaiato. Aí você chega, não, a gente vai fazer uma alimentação mais natural, você tem que ir para esse lado, para esse caminho. Tem resistência? Assim, às vezes a pessoa que nunca foi apresentada ao mundo, né, assim, dessa ideia, desse conceito, né, de buscar um caminho mais natural. Eu gosto de uma frase que é assim, problemas modernos com soluções ancestrais. Eu gosto muito disso. E hoje eu tenho visto que, assim, se é uma pessoa que nunca ouviu falar, né, de soluções ancestrais para viver saudável, viver bem, eu vou apresentando ali devagarinho, a conta-gotas, mas sem dúvida, assim, eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que hoje as pessoas realmente têm buscado muito esse retornar ao início e retornar ao elementar para buscar ali o equilíbrio físico, emocional, através da nutrição, né, dos nutrientes. Porque a alimentação define a gente, né?
Com certeza, assim, tanto no nosso bem-estar, né, no que a gente está sentindo agora. Então, falo que assim, você começar um plano nutricional que vai abranger as refeições, os suplementos, vai abranger o acompanhamento de exames, você vai sentir o resultado imediato do bem-estar e depois, claro, você vai perceber melhora no resultado dos exames, melhora da composição corporal, abandonar ou diminuir o uso de medicamentos. Então, você consegue reorganizar, realinhar o organismo, né? É isso aí, gente, viu? Para estar mais bonito, aí, ó, tem que estar saudável. E a consciência, né? Para cuidar do nosso corpite. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Isso aí, vamos lá. Estou no stand delicioso, Bananinhas Paraibuna, com a Letícia Paiola, terceira geração dessa empresa. Cara, é muita história, vai contar tudo pra gente, tudo bem? Tudo bem, Cíntia, obrigada por estar aqui com a gente. Eu sou terceira geração da Bananinha, essa empresa já tem 50 anos. Começa com meu avô em 75, vô Célio, que era alfaiate. Começou mineiro, né? Começou a fazer doces, fez muitos doces, desde goiabinha, doce de figo, doce de banana. Mas a banana foi o que virou, principalmente ali na rodovia dos Tamoios, a gente começou a vender e eu brinco que Bananinha saiu literalmente da Tamoios e foi para o mundo, né? Então represento essa terceira geração e a gente está aqui comemorando 50 anos, trazendo o lançamento, trazendo nossa linha licenciada com o Maurício de Souza, entre outros produtos que já estão no varejo também. E assim, gente, são vários produtos, é um mix assim incrível de produtos, né? E como é que vocês veem assim o mercado de naturais, orgânicos e tudo mais? E como que vocês foram migrando para um produto com menos açúcar ou sem açúcar e estão nesse contexto? Como toda a história da Bananinha, isso aconteceu de uma maneira natural também, né? Embora seja engraçado falar. A Bananinha começa com bananinha com açúcar, bananada, o doce mais tradicional do Brasil, um dos mais, né? Sem dúvida alguma. Nos anos 80, meu avô fez bananinha sem açúcar. Por quê? Os amigos conhecidos que tinham diabetes ou que tinham alguma restrição com açúcar, né? E hoje, bananinha sem açúcar já representa 60% do que a gente vende. Então, você imagina essa mudança do mercado para nós, né? E é muito legal ver que é um mercado que mudou, um mercado que está procurando produto saudável, um produto vegano, um produto sem conservante. E o melhor de tudo, o melhor de vender essa história, que é a história da minha família, e esse produto que é um bom produto também, é porque a gente não teve que mudar em nada. A gente simplesmente é o que a gente é banana e mais nada, ou banana com um pouquinho de açúcar. Produto sem conservante também. Então, assim, a gente do nada se transformou em um produto que o mercado de saudáveis gosta, mas a gente nunca mudou receita desde 75. Então, é muito especial, assim, ver como a gente consegue absorver esse tipo de oportunidade do mercado também. Vocês são um guia pioneiro do tipo de produto, né? Que estão lançando, não é lançar uma tendência, mas é se adaptar à necessidade dos amigos do seu avô que estavam com diabetes porque deviam comer um monte de porcaria. Não, imagina, e na verdade eles parece que ficavam assim, né, as histórias que eu ouço, eu queria tanto experimentar essa bananinha que parecia tão boa, né, e de fato sem açúcar ficou muito boa. E é legal que é só banana, só tem um ingrediente, né, banana e mais nada, como a gente comunica. E como é que você enxerga esse mercado de alimentação natural no Brasil? Fantástico. Eu acho que todo mundo, né, no mundo, mas a gente como brasileiro a gente se preocupa, né, com a qualidade da nossa alimentação. É legal vendo o natural crescendo, aquela lógica do ultraprocessado, aquela lógica do cheio de conservantes, tomando alguma proporção menor, né? Porque se a gente parar para pensar, é muito triste pensar que a alimentação vai ser pautada em conservante, em muitos ingredientes. É legal ver que hoje as pessoas buscam por um produto mais saudável, um produto com menos ingredientes e sem dúvida nenhuma mais natural.
E me conta, essas bananinhas aqui com o pessoal da Turma da Mônica, gente, top demais, porque incentiva as crianças também a estarem comendo melhor, né? Eu falo pelo meu filho, que nossa senhora. Não, a ideia aqui foi justamente licenciar com uma marca que tem mais de 50 anos também. Acho que todo mundo conhece a Turma da Mônica, Maurício de Souza Produções, nossa, é o máximo do licenciamento no país. Então, para nós, como empresa pioneira de bananinha, não tinha como pensar em uma marca e não ser eles, né? E foi um projeto muito gostoso, assim, de se desenvolver. A gente aprendeu muito, a gente conseguiu uma troca legal com eles. E justamente para comunicar o seu filho, comunicar outras crianças, mas os adultos também. A gente vê que a Turma da Mônica, a gente lança esse formato pensando nas crianças, mas pelas reações que a gente está vendo do público, os adultos estão voltando um pouquinho a ser criança também. Então isso é, nossa, impagável. Muito legal. O projeto ficou uma delícia. É uma delícia e linda, né? E aqui a presença de vocês na feira? Há quanto tempo que vocês estão participando? A gente participa da Natural Tech desde 2018. A gente começou com um stand super pequenininho, tipo de 12 metros quadrados. Hoje a gente está aqui comemorando 50 anos do brinco, né, em grande estilo, aí, com um stand bem maior. A gente está com área interativa, a gente está com venda no local, a gente vai receber os personagens da Turma da Mônica também. Então é um momento legal, um momento muito importante para receber nossos clientes, bater um papo, tomar um café, questão de relacionamento, mas ver o público final interagindo com o produto, a reação das pessoas aqui experimentando uma bananinha é impagável, é muito especial para nós. Ai, muito legal, obrigada, tá? E ó, gente, beijo, tchau, tá? Porque eu vou comer a minha. Não se estresse, aqui é só paz e amor, surf e mãe terra, né? Aqui é começa pela granola com Mãe Terra. Gente, essa aqui é a Tayane Oliveira, ela é gerente de trade marketing aqui da Mãe Terra. Cara, essa marca já está há um tempão no mercado, né? Desde 1979 a gente está no mercado, surfando muitas ondas e com um portfólio incrível para trazer aqui para vocês. E o carro-chefe? Granola. Na dúvida, sempre conversem pela granola. Todo mundo tem aquela dúvida, eu tenho que ser mais natural, saudável. Então, um iogurte, uma fruta com granola é tudo de bom. E, gente, é o patrocinador oficial da WSL, campeonato oficial mundial de surf. Vão estar onde agora? Nossa, a etapa que vai chegar aí vai ser Saquarema. Estaremos lá com o nosso stand lindíssimo de Mãe Terra. E, lógico, somos o patrocinador oficial. Desde o ano passado a gente está com essa parceria incrível, porque tem tudo a ver, né? Surf, granola, açaí, tem tudo a ver. A gente não podia estar de fora, né? É, com certeza. E me fala, aqui na feira, vocês estão participando desde quando? Desde o ano passado, foi a primeira vez que a gente participou e foi um verdadeiro sucesso. E esse ano a gente dobrou o nosso stand, porque a gente viu que os nossos consumidores, nutricionistas, varejos vieram atrás da gente e a gente aumentou e trouxe esse stand lindo para atender todos os nossos clientes e mostrar ainda mais a força da nossa marca, né? E o que você acha de eventos como esse? É super importante. Eu acho que a gente tem que estar, os nossos consumidores, os varejos precisam conhecer a nossa marca. A gente traz também um plano de degustação, então as pessoas conseguem conhecer o diferencial da nossa granola, que é onde a gente realmente trabalha, que é a crocância perfeita, e por isso que a gente está aqui com toda a força, esses 4 dias, esperando todo mundo para participar e conhecer ainda mais a nossa marca. E assim, é muito legal, né? Porque está trabalhando com uma coisa super gostosa em todos os sentidos, né? Que é marketing, marcas que incentivam o esporte, alimentação saudável e tudo mais. E assim, como que isso no seu dia a dia foi mudando em você, né? A partir do momento que você foi entrando nesse universo? Nossa, mudou demais, né? A gente começa a olhar mais sobre o que tem aquele produto, se ele é vegano, o que é que ele tem, se ele é sustentável também, porque todas as nossas embalagens, elas são recicladas e recicláveis, então a gente tem uma preocupação com o meio ambiente, com sustentabilidade, que é super importante e vai misturando, né, o trabalho com a nossa vida pessoal e vai dando esse match perfeito. Estou aqui com o Gabriel Terra, CEO da Qualicoco. Eu amo essa marca, tá? E eu fiquei surpresa, porque eu não sabia, mesmo amando, eu não sabia que tinha esse mix todo de produtos. Cíntia, a gente tem um mix muito grande e a gente trabalha com a saudabilidade. São produtos inovadores que pessoas que têm alergênicos, pessoas que querem cuidar da saúde, são fã da nossa marca. E o óleo de coco, ele é base para fazer um monte de comida. E até a parte de cosméticos também, né? Que eu vejo da parte de cosméticos naturais, o óleo de coco ele é base para muita coisa. Muito sim, a gente usa na culinária completa.
O óleo sem sabor, inclusive, é perfeito para fazer na cozinha, frituras, bolos. Ela é uma base muito interessante. E aqui, a empresa de vocês é em Alagoas, né? Conta um pouco como é que é assim, a indústria, né? Como é que começou e o que vocês esperam nesse novo mercado? Nós somos gaúcho, esse negócio começou no Rio Grande do Sul e ele foi crescendo ao ponto de levar a indústria para Alagoas. Alagoas é conhecida pelos melhores coqueiros do Brasil. Ainda tem a cultura do coco gigante, o coco da praia, lindíssimas regiões. As fazendas, elas vão até a beira do mar, e então tem uma paisagem lindíssimas. E lá estão as melhores frutas. A nossa fábrica está localizada em Barra de São Miguel, um lugar paradisíaco, uma fábrica que é moderna, ela foi feita há 1 ano atrás, e ela é constituída de 3 fases. A gente está na primeira fase, que é industrial, vai chegar na segunda, que é a expansão, e a terceira, a gente vai aproveitar o potencial turístico da região e levar o cliente, o turista, para fazer a visitação na fábrica. É muito interessante o projeto. Convido para vocês conhecerem lá. Ai, que legal, muito bom. E aqui a presença de vocês aqui na feira? Aqui é a 10ª vez que a gente está fazendo essa feira. É uma feira importantíssima para o setor de inovação, de produtos saudáveis. Então ela é uma feira fantástica, nos ajuda bastante a divulgar a nossa marca. Porque quando, assim, pela minha experiência de comprar produtos naturais, na maioria dos lugares que eu vou, eu não vejo esse mix todo, não. Por isso eu fico até surpresa. Sempre o óleo em pote ou ele em sachê. Então, muito bom mesmo estar num lugar assim para a gente estar vendo, né, tudo que está acontecendo. A gente divide a indústria do coco em dois modelos de negócio. O tradicional, que é o leite de coco, coco ralado e água de coco, e a indústria moderna, a indústria de inovação na área de coco, que vem com requeijão de coco, manteiga de coco, shoyu de coco, açúcar de coco, produtos inovadores, às vezes substitutos dos originais, né? Um requeijão, por exemplo, à base de leite, ele tem lactose. O nosso não, o nosso é à base de óleo de coco sem sabor, e que é a pessoa fazendo uma degustação às cegas, ele vai imaginar que está comendo um produto feito de leite. Então ele substitui muito bem. Gente, o coco é muito versátil, né? Então é isso aí, ó. Mais novidades para vocês, né? É uma feira muito legal de visita, muita inovação, muita coisa nova, um super astral aqui, tá? Isso aí. Estou com o Giovanni Postinger da Organovita e, gente, incrível esse stand, esses produtos. Eu nem sabia que fazia tantos produtos assim, né? Porque a gente conhece o suco de uva e mais um monte de coisa. Pois é, o suco de uva é o clássico, né? Digamos assim. Mas como a gente já fabrica há 29 anos um suco da uva orgânica, utilizando a variedade Bordeaux, por um método de fabricação que em 24 horas a uva está na parreira e depois está já na garrafa, num curto espaço de tempo, esse bagaço que ele resulta da extração do suco, nós pensamos o seguinte, poxa, porque é da uva orgânica, tem que ter alguma forma de reutilizar isso, né? Então elaboramos diversos estudos por alguns anos e chegamos à conclusão que esse bagaço ele é muito rico em nutrientes e propriedades. Então desenvolvemos internamente todo um método para secar esse bagaço e reaproveitar. Então com esse bagaço a gente faz uma farinha da casca da uva, fazemos a farinha da semente da uva e extraímos o óleo da semente da uva. Ou seja, a uva entra na empresa e sai tudo em forma de produto. Não desperdiçamos absolutamente nada. Nossa, isso é muito legal, né? Porque é 100% que você aproveita ali do produto e, cara, você está fazendo um monte de coisa natural e orgânico. Como é que é essa questão do selo do orgânico? Pois é, muito bom isso, porque o selo do orgânico é uma garantia de que o produto passou, ou a cultura, a fruta, passou por todos os processos de certificação, desde o plantio até a fabricação do produto final. Então, tanto os produtores de uvas nossos e nós como empresa também precisamos estar 100% dentro da legislação do orgânico hoje. Então, requer avaliações, nós temos aí os certificadores, né, os avaliadores que vêm uma vez por ano para fazer essa certificação no produtor e na indústria para garantir que a matéria-prima que está sendo utilizada é 100% orgânica. Que legal. Então, olha, para vocês que conhecem só o suco de uva, gente, tem suco de tangerina, suco de manga. Nós temos tangerina, manga, laranja, maçã, uva, maçã e goiaba. E assim,
6 sabores. E assim, eles são não é adoçado, todos têm maçã, porque... Exato, porque a maçã ela tem o objetivo, principalmente no cítrico, que é tangerina e laranja, de quebrar a acidez, então tornar um suco mais suave. Já na manga e na goiaba, para diluir um pouquinho, porque a manga e a goiaba pura, elas são muito densas, então fica um suco bastante grosso. Então a maçã ela vem para deixar ele mais líquido. Mas tudo orgânico, sem adição de água, sem açúcar, sem conservantes. São produtos 100% naturais e integrais, que é o mais importante. E desde sempre foi assim? Desde sempre, já há 29 anos que a empresa tem as marcas, né, no mercado e processando e fabricando sucos nos mesmos moldes, né? Então é um longo período, uma experiência bastante grande e, claro, além das nossas marcas, a gente faz marcas para outras empresas, que é a terceirização. Então uma empresa que hoje trabalha com uma linha convencional mas quer ter uma linha de orgânicos, procura a gente, que a gente elabora o produto e entrega ele pronto com a marca do cliente. Nossa, que legal. Além disso, tem os vinagres também. Gente, apaixonada com isso aqui. Eu vou levar esse stand todo para mim. Muito bom. Estou aqui com a Valesca Cirella, é head da Francal e responsável pela curadoria desses produtos todos que vocês estão vendo aqui na feira. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer poder mostrar aqui para todo mundo as mais de 1.700 marcas, né? Mostrando saudabilidade, ciência, tecnologia, nutrição, enfim, incrível. Gente, 1.700 marcas, cada marca tem um mix de produtos, né? E como é que é essa loucura de selecionar todos esses produtos? Olha só, a gente brinca que, de fato, cada marca tem uma história, né? Tem muito propósito envolvido. Então, claro, dentro do propósito dessas feiras, que é trazer saudabilidade, poder mostrar produtos que sejam clean label, poder trazer produtos orgânicos também, cosméticos. A gente recebe muitas inscrições de empresas, né? E que, se estão de acordo com o propósito da feira, todas as marcas são bem-vindas. Então, aqui pelos corredores, você vai ver muitas marcas jovens, marcas novas, entrantes no mercado e outras tradicionais também, mas que trazem só o portfólio que tem o fit, que tem a conexão direta com a feira, né? Então você vê hoje em dia também marcas tradicionais investindo nesse segmento de bem-estar e saudabilidade. Eu vi algumas marcas aí patrocinando grandes eventos esportivos e tudo mais. E assim, a respeito dos pequenos produtores e das pequenas marcas, está havendo uma crescente de um tempo para cá? Sim, acho que a feira ela é o grande momento, o ponto de encontro desse segmento e ela proporciona que esses pequenos, inclusive, possam participar. Então você viu uma série de estandes coletivos, né? Muito subsidiados, inclusive, mas é uma oportunidade incrível que esse empreendedor tem de conectar diretamente com o seu público, com o varejo, com o food service, com o consumidor final, que a gente chama aqui de amantes da marca, né? Então é uma grande oportunidade de colocar todo mundo, de alinhar todo mundo, né? Eu costumo dizer que é uma feira inclusiva, né? Então você tem produtos veganos, orgânicos, proteína animal, cosméticos, né? E a gente procura trazer o visitante que tem essa conexão com cada um desses públicos, né? E desses produtos. Então o varejo está muito antenado nessa questão de saudabilidade e quem ainda não estiver, já fica aqui, né, a minha dica para que realmente olhe para esse mercado que cresce aí mais de 20% ao ano. Então, por mais produtos saudáveis nas gôndolas, no food service e, consequentemente, nas nossas casas. A gente vem observando, né, quem vai ao mercado, né? Vem observando de um tempo para cá que esses produtos naturais orgânicos saíram só daquelas lojas de produtos naturais e estão tomando conta. O mercado já tem uma área verde, assim, para isso. Isso é muito legal, porque dá oportunidade para a gente para ser mais saudável e conhecer, né? Enfim. E quando vocês recebem as inscrições, vem também junto o kit dos produtos? Essa é a melhor parte. Não, o kit dos produtos só vem para o prêmio. Para os prêmios, sim, nós temos 2 prêmios voltados para alimentos, bebidas e suplementos e esse é o primeiro ano da edição do prêmio de cosméticos, né? Mais do que uma competição, é reconhecer essas marcas que estão fazendo a diferença. Aí esse sim a gente recebe, mas eu não posso ser jurada, eu não sou jurada, mas a nossa equipe de jurados recebe, prova, testa com muito cuidado
cuidado, com muito respeito, porque tem toda uma história, todo um envolvimento. Então, mais do que uma competição, é poder mostrar para o mercado todas as oportunidades que existem, né? Gente, muito legal, né? Porque vocês que estão assim organizando e conhecendo todos esses produtores, todas essas marcas, ver ele lá, conhecendo a jornada dele e vendo ele receber um prêmio. Não, é incrível, né? Nós temos aqui expositores, essa é a 19ª edição. Nós temos expositores que estão conosco há 19 edições e que começaram bem pequenininho. Então, uma mensagem, inclusive, para quem está empreendendo nesse segmento, para quem é empresário, para quem é produtor, agricultor, né? O não desista, né? Você é um especialista no seu negócio e esses momentos de feira, onde você pode ter acesso a conteúdo, a palestra, a conversas de corredor, isso faz com que você vá aprimorando o teu negócio, né? A gente sabe que não é fácil ser empreendedor, não é fácil, mas é possível, né? E aí, quando você é empreendedor com propósito, isso muda tudo, né? Você se conecta muito mais rapidamente com o seu público-alvo. Isso aí, gente. Olha, fica a dica aí para vocês que são pequenos produtores, estão nos assistindo. Procura aqui o pessoal da Francal e vem aqui para a Natural Tech. Estou aqui com a Marcela Rodrigues, a naturalíssima, que já é um jornalista que já está há 10 anos nesse mercado de saúde e bem-estar. Tudo bem, Marcela? Tudo jóia, bem-vindos. Obrigada por nos receber aqui, né? Nosso primeiro ano aqui na feira. E me conta, como é que é essa sua presença aqui, né? Como é que você divulga aqui a sua vivência nesse lugar? Bom, eu frequento o Bio Brasil Fair Natural Tech há muitos anos, desde que era em outro espaço, bem menor, e fui acompanhando a evolução da feira como entusiasta, fiz alguns trabalhos, palestro aqui já há alguns anos, e esse ano eu estou como embaixadora fazendo cobertura oficial para as feiras, por esse meu trabalho com Beleza Limpa, então já conheço todas as marcas, é como se a gente viesse para um grande encontro anual desses entusiastas do universo natural. Não, e é legal porque assim, todo ano é novidade, né? Muitas novidades. E como é que você vê assim a evolução da feira, do evento, das marcas nesse tempo que você está aqui? Nossa, é uma evolução muito fértil para esse mercado de consumo consciente, porque sempre tivemos marcas de bem-estar e cosméticos naturais, porém, num grupo muito menor que alimento, por exemplo. E nos últimos 3 anos teve um crescimento enorme. Essa edição nós temos pioneiras, marcas que já são muito consolidadas nesse setor, mas também diversas marcas que nasceram há pouco tempo, 100% naturais e que pegaram carona nesse crescimento de um setor que nasce porque existe um consumidor que busca uma vida mais natural, um consumo mais consciente, que quer unir saudabilidade e sustentabilidade. Então é um ano bem marcante assim, para o nosso setor. E o Brasil, ele é um exponencial, né? Porque nós temos assim muita terra aqui para a produção, né? E essa consciência, você vê que essa consciência do Brasil como uma frente de produtores dos orgânicos tem incentivo de qual setor, assim? O que mais está estimulando isso? Eu vejo ainda esse setor de orgânicos ainda como uma bolha, porque quando a gente está dentro dela, parece que está tudo verde, tudo muito orgânico, tudo muito correto, mas quando a gente sai um pouquinho fora, dá para perceber que, embora os números mostrem que o consumo consciente, o consumo de orgânicos, de produtos veganos vai crescer muito no próximo ano e já cresceu nos últimos, ainda é algo que pede que as pessoas saiam da zona de conforto, seja enquanto consumidores ou empreendedores, porque um modelo de negócio sustentável, ele tem um ritmo diferente. E quando você consome algo que prioriza uma cadeia justa, do começo da cadeia até a ponta da cadeia, que é chegar aqui nessa feira e depois chegar às nossas casas, a gente tem critérios que são muito sensíveis, né? Então, eu acho ainda que ele está saindo fora da bolha e tem muito a crescer e a gente precisa olhar mais para isso, porque é o futuro, né? A gente está num momento de desastres e crise climática e é o caminho mais certo. O orgânico é aquele que prioriza um olhar regenerativo e responsável social desde o comecinho da cadeia. Então, é como se fosse o melhor caminho de desenvolvimento de produtos e serviços. Porque tem a ver com a mentalidade, né? A mentalidade das pessoas precisa mudar para que elas tenham essa consciência de estar cuidando do seu corpo, né? Da sua plenitude e tudo mais. E como é que foi que você entrou nesse mercado, começou essa transição? Você sempre foi saudável ou não? Como é que foi isso?
Eu sempre gostei de coisinhas naturais, receitas, sem olhar muito para a inovação e sem entender o que era sustentabilidade. Então, quando eu era só jornalista, há 10 anos, e eu escrevia sobre beleza e bem-estar, eu já estava numa busca pessoal de deixar o meu estilo de vida aqui em São Paulo mais desacelerado, mais consciente, e comecei a estudar. Fui para o Ecovilla entender como que é a alimentação consciente num lugar que é tão correto, assim, né, em circularidade. Fui olhar para os meus cosméticos e eu fui encaixando peças. E aí foi muito natural trazer isso para o meu trabalho como comunicadora. E numa dificuldade de achar espaço para falar de algo que naquela época não era tendência, então nem todo mundo queria saber, eu criei o meu próprio canal, que é a minha plataforma, a Naturalíssima. E aí disso eu comecei uma busca de estudar sustentabilidade, estudar bem-estar, me especializar, e aí foi muito natural também que o meu estilo de vida ele foi passando por uma transição gradual, né? Eu costumo dizer que ninguém muda o estilo de vida para ser mais natural ou sustentável de uma hora para outra. E essa transição gradual é o que vai garantir que ela seja possível, sustentável financeiramente, sustentável para o nosso bem-estar e para o do planeta ao mesmo tempo. Então eu acho que é algo natural, assim, essa evolução, né? Você teve, assim, no início dessa transição dos cosméticos, da alimentação para uma coisa mais saudável, preconceito? Tipo, será que isso aqui vai dar, isso aqui é bom mesmo? Porque as pessoas falam, né? Nossa, tem grandes marcas aí que são super famosas, principalmente de cosméticos e também de produtos de limpeza, né? Eu vejo que o pessoal... Aí eu já tive isso, de olhar e falar assim, nossa, isso aqui é natural, vem de uma planta, mas será que isso aqui é bom mesmo? Depois eu fui estudando, fui entendendo que, cara, lógico, né? Até porque o sintético, ele vem de uma base de alguma coisa, né? E muitos dos remédios vêm das plantas tal, e hoje são esses remédios da indústria farmacêutica e tudo mais. Mas você sentiu isso também? Sim, eu percebo que na alimentação existe uma aceitação maior. As pessoas já sabem um pouco como ler o rótulo, elas têm um entendimento do que é saudável ou não, ainda que elas façam uma escolha pelo não saudável. Na questão da cosmética, até hoje tem mitos que persistem e ainda assim a gente vê comunicadores, consumidores, empreendedores, empresários olhando para um cosmético, principalmente o da categoria natural, que tem mais de 90% de ingredientes naturais, e fazendo esse questionamento, será que funciona? Mas tem problema, a Anvisa libera alguns ingredientes, né? O plástico recicla. Então são questionamentos que são muito fáceis de serem respondidos, porque hoje esse setor de cosméticos naturais, ele evoluiu. A gente tem o natural, nós temos os sintéticos do bem, que são alguns componentes desenvolvidos em laboratório de formas seguras. Mas a naturalidade na cosmética, ela tem uma eficácia que parte do ponto que a natureza já oferece uma eficácia de forma in natura, como uma argila, por exemplo. Por outro lado, a gente tem a união da inovação, então funciona melhor, tem mais biocompatibilidade com a nossa pele, então traz um bem-estar de verdade para o nosso corpo e para o planeta ao mesmo tempo, assim, é inegável, né? Mas a gente vive um momento muito de negacionismo que coloca todas essas práticas sustentáveis em dúvida. Então a gente precisa muito da ciência, eu acho que de profissionais de saúde para a gente endossar isso, sabe? A gente tem marcas aqui certificadas que mostram quanto que funciona. Mas funciona, mas também funciona de um jeito diferente. Então, eu costumo dizer que a gente não basta trocar 6 por meia dúzia. Eu vou me transicionar para uma rotina de beleza mais limpa e consciente, mas eu não posso só trocar 6 por meia dúzia. Eu preciso repensar. Eu preciso de tantos produtos assim. Qual marca é local e está mais próxima de mim e vai fazer com que eu reduza ainda mais o impacto ambiental? Então é um processo longo, né? Nos últimos 10 anos eu reuni tudo que eu aprendi nisso num livro, que é o Guia da Beleza Consciente, porque eu sentia que essa transição é um momento delicado porque no meio do caminho as pessoas desistem. Ou porque não funcionou como elas esperavam que funcionasse, como o desodorante, por exemplo. Então tem que ter paciência. Porque não é o produto em si que vai te curar por completo, ou curar ou tratar. Você precisa estar na sua alimentação. O que você está colocando para dentro? Eu como glúten, eu como açúcar, eu como um monte de coisa tóxica e aí vou passar um desodorante natural e achar que aquele desodorante vai fazer toda a minha salvação das minhas toxinas de metais pesados e tudo mais. E não é sobre isso, é um processo mesmo que, né, mais lento de troca, como um todo, né? Sim. O lento, a gente vive uma sociedade que enaltece a alta produtividade, o produtivismo, e na verdade é só quando a gente desacelera que a gente olha para o essencial. Então, quando a gente olha para marcas que estão aqui na feira, tendo um modelo de negócios regenerativo e sustentável, é um ritmo diferente. O padrão de sucesso é diferente. Quando a gente traz isso para o consumo, para o dia a dia,
é ter um olhar mais sensível, é ter um olhar mais crítico, é ler o rótulo, mas ao mesmo tempo, além do rótulo, né? Quem que fez esse produto que eu estou consumindo? De onde ele vem? Quais valores essa marca está conseguindo conectar? Então eu acho que existem várias portas de entrada para esse estilo de vida mais natural e sustentável. O veganismo, a saúde, a sustentabilidade, o movimento menos lixo, assim, muitas portas de entrada. Mas a partir do momento que eu escolhi uma causa, eu vou me conectando a outras causas e isso que vai moldando um estilo de vida que a gente chama de mais consciente. E no caso da beleza, a gente tem vários termos, né? Beleza limpa, sustentável, natural. Eu uso muito beleza consciente porque eu sinto que conecta várias causas ao mesmo tempo para um tema que é tão reduzido a produto e na verdade é sobre hábitos. É a alimentação, é o sono, é como eu vou digerir os meus pensamentos, é como eu me coloco no mundo, como eu lido com a minha autoestima. E claro, como que eu faço ali o meu skincare, o que escorre pelo ralo, né? Que é o mais importante. E na sua casa você aplica em todo mundo, maridão, filho, como que é? Me conta. Sim, eu tenho um filho de 2 anos e meio, né? E quando eu engravidei eu já estava, tanto como profissional especializada, como uma consumidora atenta, muito inserida nesse universo. Então, foi muito fácil olhar para essa minha fase da gestação, que é uma fase tão delicada e sensível, quanto para a rotininha dele, que é super minimalista, perto do que o padrão da indústria propõe, e sempre com ingredientes naturais. E na minha rotina também, eu falo que eu não sou uma especialista em skincare natural, porque é o que menos importa para mim. Eu olho muito para esse todo, sabe? O estilo de vida. E o que entra na minha casa, eu leio rótulo, assim, nunca deixo de ler e saber qual é o impacto daquilo, porque tudo tem um impacto. E alimentação, como é que é? Seu marido, ele também está nesse setor, né? Sim, em casa nós temos uma alimentação livre de origem animal, porque a gente considera, né, dentre vários critérios que tem um impacto ambiental, mas também tem uma questão de crueldade animal. Então, meu filho, ele já nasceu nesse contexto e também é sair da zona de conforto, né? E meu companheiro tem uma empresa de agricultura urbana, então a gente olha muito para essa questão de onde vem o alimento e vai construindo tudo. Como que eu posso gerar menos lixo dentro da minha casa, como que eu posso colaborar com um planeta mais limpo e sustentável dentro da minha casa, porque é difícil a rotina de todo mundo, mas se a gente olhar ali para a nossa rotina, para as micro-revoluções do dia a dia, a gente consegue fazer ajustes, plantar uma coisinha ali no canteirinho da horta, reduzir o lixo, compostar, por exemplo, olhar para o meu banheiro, o que está gerando de excesso de lixo, o que eu posso ter aqui que é reutilizável. Um paninho para substituir algodão, uma escova de dente de bambu, uma esponja vegetal, que é a que eu uso na cozinha. Então, são pequenos ajustes que deixam a nossa rotina menos poluente, digamos assim. Isso aí. E assim, sobre a feira, né? Gente, aqui é enorme, gigante. Esse ano estão mais de 500 estandes, 1.200 marcas aqui nesse ambiente, né? Me conta um pouco sobre essa distribuição de temas aqui da feira. Como que você está observando? Sim. São 2 feiras num pavilhão só. BioBrasil Féria, Naturaltech. A BioBrasil, ela prioriza alimentos orgânicos, biodinâmicos, com muito critério nessa questão da cadeia. E a Naturaltech são produtos naturais, mas também de baixo impacto ambiental, né? A gente já considera isso. Então aqui a gente encontra de tudo um pouco misturado. Cosméticos naturais e limpos, produtos biodinâmicos, orgânicos, suplementação natural, que é essa parte fitness, mas com um filtro um pouco menos padronizado e excessivo, né? Um pouco mais slow. Então acho que a gente chega aqui, é um grande shopping assim, de olhar para várias áreas da nossa vida que trazem esse aspecto um pouco mais natural. Então, você está no corredor, viu um cosmético natural, mas também viu uma barrinha de cereais que é 100% natural, de um pequeno produtor, sabe? Eu acho que isso é muito legal e mostra quanto que tecnologia pode coexistir com esses saberes ancestrais. Então, um produtor que planta pela agricultura biodinâmica, junto com uma marca que nasceu dentro de laboratório, porque eu acho que é o caminho, né, para ser possível para todo mundo. Estou aqui com o Augusto, do canal da Food Brasil no Instagram. Gente, 3º ano que ele está embaixador aqui da feira. Vai contar pra gente tudo, porque conhece tudo disso aqui, tá? Feira como essa, feiras internacionais. Esse cara é brabo.
Tudo bem, Cíntia? Obrigado pelo convite, é um prazer dar essa entrevista para você. A feira é uma oportunidade para todo mundo que está aqui no Brasil, seja consumidor, comprador, profissional da indústria de alimentos, conhecer o que tem de tendência no mundo de saudáveis e orgânicos. Então, se você trabalha ou se você consome algum desses produtos, aqui é o lugar para você estar. Além de você ver os produtos, aqui é uma oportunidade de você comprar. Então, eu saio comprando chocolate, café, principalmente orgânico. Eles estão aqui, desde o mais pequenininho do interior da Bahia até as grandes marcas que já estão presentes no mercado. E assim, dos setores que estão aqui dentro, como alimentação, nutrição esportiva, cosméticos, qual que você percebe que está assim crescendo top? A gente teve um crescimento muito grande nos últimos anos do pessoal de plant-based, vegano. Agora a gente tem uma tendência muito forte dos produtos naturais. Então ele não entra necessariamente em versão orgânica, mas ele é feito com ingredientes naturais. Então essa pegada de rótulo limpo ou clean label em inglês é a substituição de produtos químicos, produtos que podem ser nocivos dependendo da quantidade de consumo que você tem, para produtos 100% naturais. Então essa é uma tendência muito forte que está pegando hoje no mercado. A gente lá fora daqui estávamos falando sobre como que o externo influencia a gente a não buscar coisas mais saudáveis, mas ele me contrapôs em outra opinião e eu achei bem interessante. Conta um pouco desse nosso bate-papo a respeito da consciência das pessoas de que não somos influenciados, mas que a gente tem que ter um posicionamento mais consciente, né? Eu sou engenheiro de alimentos de formação, então eu faço parte da indústria de alimentos. A minha principal missão como Food Brasil é trazer para as pessoas essa consciência que muitas vezes a indústria cria produtos para determinados tipos de consumo. Então, produtos para grande consumo de massa, com custo super baixo, para distribuir para muita gente, é um produto diferente de um produto super elaborado, com ingredientes naturais, selecionados, muito raros, que tem um custo muito mais alto. Então, na hora de você selecionar o produto, ele depende muito da sua situação financeira. Não adianta a gente querer fazer um produto super caro, super com ingredientes limpos para um consumo de massa, né? E um consumo de massa para um pessoal que tem um paladar mais exigente, um bolso mais exigente, ou que é uma exclusividade. Então, cada um desses produtos, eles são diferentes para públicos diferentes, e dependendo do seu público, dependendo da sua situação, ele vai ter um consumo diferenciado. Então, a indústria, ela cria oportunidades. O consumidor, ele tem que ser educado e ele tem que ter a consciência da quantidade de consumo, do momento de consumo e por que ele está consumindo aquilo, né? Então a rotulagem dos alimentos, ela é fundamental para ajudar o consumidor a tomar a melhor decisão. Além disso, um canal como a Food Brasil, se você ainda não conhece, segue lá no Instagram, @_FoodBrasil, que eu trago esses questionamentos e discuto um pouco desses ingredientes, o que eles fazem, principalmente a qualidade e a quantidade nesse consumo. Legal, muito bom, isso aí, gente. Vamos ser mais conscientes no nosso dia a dia, com o nosso consumo, porque é sobre a nossa saúde, né? A gente está prevenindo e envelhecendo, e não envelhecer é uma palavra até às vezes ruim, as pessoas, não quero envelhecer não, mas você, sabe, com saúde, com pleno, com a cabeça mais clean, né, porque a gente fica desintoxicado, isso é muito importante. E me conta mais um pouco, o que você quer falar, assim, dessa feira de hoje, mas o que você está vendo, assim, de diferente em relação aos que você já viu? E ele vai em várias feiras internacionais também, né? Eu estava em março agora, né, na Natural Product Expo West, que acontece em Los Angeles todos os anos. Ela é uma referência para quem trabalha com saudáveis e orgânicos. E a Natural Tech Bio Brasil Fair não deixa nada a desejar. Então aqui a gente traz os principais produtos e os principais lançamentos para o mercado local. Então aqui o que eu buscaria se eu fosse primeira vez como visitante? Eu olharia principalmente essa parte aqui que tem o tapete verde, que é a Bio Brasil, que é a parte dos orgânicos. Então se você olhar para o chão, você está andando num tapete verde, você está na parte do orgânico, pode ter certeza que essa empresa é 100% orgânico. A vantagem do orgânico, ele é um produto 100% certificado, então quem está aqui tem a certificação orgânica, ele é garantido por uma terceira entidade, então não é a empresa que fala, eu sou orgânico, é uma certificadora que vai lá e fala, você é orgânico, e esses produtos eles são acessíveis a ponto de qualquer pessoa vir aqui e comprar. Mas, lembrando, toma cuidado, quantidade é importante, então por ele ser orgânico, não quer dizer que você vai comer igual uma capivara raivosa, né? Que o pessoal fala. Então assim, vai com cuidado, vai com parcimônia, compra ali um café
um pacotinho de café, um pacotinho de chocolate, vem aqui, compra uma barrinha de cereal, experimenta, né? Aproveita para ter essa oportunidade. Aqui você vai encontrar muitos fornecedores orgânicos, os principais. Essa é a maior feira da América Latina de produtos saudáveis e orgânicos. Então, se você veio para cá, você está vendo a maior quantidade de produtos e a vitrine do mercado brasileiro está aqui. Isso você não encontra em nenhum supermercado, isso eu te garanto. Aqui você vai encontrar todos. E você vê o Brasil, na agricultura orgânica do Brasil, como um exponencial mundial? A legislação brasileira, comparada com muitos outros países, ela é muito exigente e ela é muito fiscalizada. Então aqui a gente tem uma das melhores indústrias de alimentos em termos de segurança de alimentos, em termos de certificação e exigências sanitárias também. Então o Brasil é um dos primeiros, se não o primeiro, nesse ponto. Viva Mais Leve fica por aqui, mas você continue aí porque tem muito mais Viva Mais Leve para você na nossa programação. Beijo, tchau!